Oi, gente! Eu tive que continuar o vídeo aqui do meu notebook porque o do celular, o celular descarregou, essa é a verdade. Então eu vou dar continuidade ao vídeo falando para vocês que uma das frases que eu mais detesto ouvir, que eu não gosto de ouvir, é o seguinte: são essas frases aqui. Quando a pessoa quer te encorajar a seguir a vida, uma das frases que ela fala é bola pra frente, você precisa sair de casa. Ou então ela vira para você e fala: nossa, você sempre foi tão forte. E a pior mesmo é quando ela olha para você e fala: para de chorar. Ele não vai ficar feliz com isso lá da onde ele tá, sabe? E é assim, eu entendo que as pessoas, quando elas falam isso, de alguma forma elas querem encorajar a gente a retomar a nossa vida, a gente seguir, né? Pra gente seguir e tal. Só que assim, quando você faz isso, você de uma certa forma inibe aquela pessoa de demonstrar a dor dela. E isso, eu não sou uma psiquiatra, eu não sou uma psicóloga, eu sou uma mera professora que ainda estou cursando a pedagogia, que estou falando isso não por experiência médica, porque longe de mim eu não sou médica, eu sou só uma professora. Mas eu falo isso por experiência própria. Sabe o que causa numa pessoa enlutada quando você vira para ela e diz: não pode chorar? É a mesma coisa que causa para uma criança. Hoje a grande discussão na atualidade é virar para um menino e falar: engole o choro, porque isso causa uma complicação psiquiátrica muito grande, psíquica muito grande naquela pessoa. Tanto naquela criança, quanto nesse adulto que está nesse processo de luto. Então, nesse momento de profunda dor, o que o enlutado quer fazer? Ele quer botar para fora aquela dor, aquela tristeza. Então, deixa o cara expressar a dor dele. Deixa o cara expressar a dor dele. Deixa ele se expressar. Deixa ele demonstrar que aquilo tá doendo. Porque tá doendo. Tá doendo. Você falar isso para uma mãe, para um pai, é de uma covardia tão grande que você não tem ideia. Você não tem ideia. Outra coisa que eu detesto que as pessoas façam comigo é comparações. Ah, eu sei exatamente o que você está sentindo porque aconteceu comigo. Aí ou então ela vem e fala: olha, eu não sei se serve de consolo, mas o meu caso, ó, foi bem pior que o seu. Por quê? Aí vem a explicação. Nossa, eu chorava o dia inteiro. Cara, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O luto ele é individual, o luto ele é subjetivo, cada um vivencia o processo de luto conforme seu entendimento, conforme a apropriação que a pessoa vai tendo daquilo. Não se compara luto. Não se compara luto. Sabe? Essa história de virar e falar assim, eu já tive gente que comparou, chegou pro meu esposo, não chegou para mim. E falou assim: nossa, quando eu perdi meu marido, eu fiquei 1 ano enlutada. Tudo bem, é um direito seu. E eu não posso ficar enlutada pelo meu filho. Não compara o luto. Ah, fulana perdeu o filho e fulana perdeu o marido. Qual luto é maior? Não, não existe um luto maior ou menor. Não existe. Luto é um processo de dor, que você vai se acostumar com aquela ausência, que você vai entender que a pessoa partiu, que a pessoa está em outro, que a pessoa faleceu. Não importa a sua crença, a sua religião. Mas não compara, cara. Não compara, porque não é legal. Não é legal, não é bacana. Ou então, agora vem o pior, né? Como eu falei para vocês, cada pessoa é única e cada pessoa sente e percebe o luto da sua maneira. Então a gente tem que ter na mente da gente que ninguém vai saber exatamente o que o outro está sentindo. E ninguém vai poder medir a dor do outro com a sua. Porque são réguas diferentes, são medidas diferentes. Outra coisa que as pessoas têm um mau hábito de fazer é a tal da curiosidade. A pessoa chega para você e fala assim: mas exatamente como ele morreu? Me disseram que ele morreu de maneira trágica. Como foi? Meu, não existe
uma forma mais inapropriada do que você ficar perguntando como que o fulano, a fulana, o ciclano, o beltrano morreu. Sabe? Não existe. Não existe. Se o enlutado quiser te contar e desabafar, muito que bem. Se ele não quiser, não fica fazendo pergunta não, para satisfazer a sua curiosidade, porque isso magoa, isso machuca. Eu não tenho problema de contar como que o Arthur morreu. Que ele faleceu devido a um câncer, chamado neuroblastoma. Mas tem mães que perderam os filhos de uma forma tão trágica, tão dolorosa, que contar aquilo é reviver aquele momento de novo. E não é legal, não é legal, sabe? Não é bacana. Então é assim, para eu resumir o vídeo, para eu terminar o vídeo, porque a segunda parte tá com 5 minutos já e vocês já devem estar de saco cheio da Emília não, da Anabela, né? Eu falo para vocês com toda a propriedade que eu tenho certeza que as pessoas enlutadas que estiverem assistindo, muito obrigada, muita gratidão por isso, espero ajudá-las de alguma forma, assim como eu já fui ajudada por outras mães enlutadas. Elas podem falar com tanta propriedade quanto eu, que são frases, que essas frases que eu citei, são as frases que elas são ditas nas melhores das intenções, porém, no momento de morte, elas se tornam inapropriadas. Entendeu? Se você tem dificuldade de expressar seus sentimentos em palavras, fale apenas o necessário. Eu sinto muito pela sua perda. Meus sentimentos. Às vezes, um forte abraço pode dizer muito mais do que 1000 palavras. Eu penso que uma frase interessante para ser dita no momento do luto é: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Entendeu? Porque quando a pessoa entra nesse processo de luto, muitas vezes ela não tem condições psíquicas para pensar nas coisas básicas do dia a dia, do cotidiano. Gente, quando o Arthur faleceu, o velório dele foi na sexta noite, porque o Arthur faleceu 15 de novembro de 2019. O velório dele começou às 4h30 da tarde da sexta. Foi a sexta, a madrugada, e o sepultamento dele foi sábado, 8h30 da manhã. Eu saí do cemitério do Vila Formosa e fui direto para a casa da minha mãe, porque eu não tinha condições de vir para minha casa. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, você já se sentiu perdida? Eu fui entender a frase "eu estou me sentindo perdida" quando o Arthur morreu. Eu ficava assim. Parada no tempo. Parada, assim, ó. Parada no tempo. Eu olhava para um lado e olhava para o outro e falava: e agora? O que eu faço da minha vida? O que eu faço? Porque eu estava 1 ano e 8 meses cuidando de uma criança com câncer. A minha vida era cuidar de uma criança com câncer. E de repente eu me vi numa situação em que essa criança morreu e eu fui jogada de novo na realidade. Só que eu não sabia mais o que fazer, porque eu estava 1 ano e 8 meses afastada dessa realidade. E nos primeiros momentos eu fiquei perdida. Eu fiquei literalmente perdida. As pessoas iam conversar comigo, eu tava assim, régia. As pessoas ficavam: Mari, você ouviu o que eu falei? Aham, ouvi. Mas eu tava completamente perdida. Então é assim, quando a pessoa ela entra nesse processo de luto, ela não tem condições específicas, básicas, para fazer as coisas do cotidiano. Então, se põe à disposição dela.
para você ajudar em alguns afazeres do dia a dia, sabe? Nesse momento de luto, um amigo é de grande valia para a pessoa ou para a família do enlutado. Mas o mais importante de tudo isso, sabe o que é? Sabe o que é? É quando você se sente acolhido no seu momento de dor. Isso é o mais importante, quando você se sente acolhido no seu momento de dor. É tão legal, é tão legal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem com Deus e saibam que aqui vocês têm não apenas uma doida, mas uma amiga, uma companheira, e podem contar comigo. Mari, Florescendo do Luto. Beijo e indica meu blog para mais pessoas, porque eu quero chegar a 1.000. Me ajuda. Beijo.